parte de ombro, tá? Vamos falar um pouco de... Eu tinha, na verdade, dividido em primeiro falar de anatomia e diagnóstico, daí fazer a parte prática disso, depois tratamento e a parte prática disso. Hoje a gente pode falar de tudo e depois ir para a prática. Eu vou querer encher no joelho. Tá? Primeiro, alguns princípios gerais sobre manejo de problemas ortopédicos na atenção primária. Né? Tá melhor agora? Tá. Então, primeiro, alguns princípios gerais de manejo de problemas ortopédicos na atenção primária. Né? Em primeiro lugar, a primazia do diagnóstico clínico. Na grande maioria das vezes, até no joelho vai precisar de muito mais de exame de imagem, mas no ombro, quase sempre, só com anamnese, exame físico, a gente já consegue fazer um diagnóstico com uma certa certeza, ou com uma certeza suficiente. Né? Quando a gente vai olhar nos livros, geralmente as propriedades diagnósticas do exame físico, dos exames complementares, foram todas avaliadas na atenção secundária e terciária. Né? De ombro, quase todos os estudos foram de pacientes que estavam aguardando cirurgia. Né? São pacientes muito mais graves, então as propriedades diagnósticas desses pacientes não são as mesmas dos pacientes que a gente atende na atenção primária. Então todos os valores de sensibilidade, especificidade, razão de verossimilhança que a gente vê nos estudos, para nós não se aplicam. Né? Faltam estudos na atenção primária sobre exame físico de ombro e na maioria das outras articulações também. Usar exames complementares apenas se fizerem alguma diferença no manejo do prognóstico. Por exemplo, no ombro, não vale a pena, não tem para que diferenciar, pegou só a bucha, tem acometimento de tendão, o tratamento é o mesmo. Né? Então não é necessário diferenciar, fazer um diagnóstico mais clínico. Avaliar e atuar sobre fatores desencadeantes. Aqui que frequentemente as pessoas erram, ficam focando em medicamento, em só infiltração e aquilo que está causando a dor não é tratado. Né? Então, por exemplo, no ombro, frequentemente é movimentos acima do ombro, né? E se a gente não foca nisso também no tratamento, o paciente vai voltar a ter os sintomas. Então, focar nos aspectos ocupacionais, de lazer, domésticos. Se o diagnóstico for pouco claro, a gente pode considerar um tratamento sintomático e demora permitida. Né? Então, às vezes, por exemplo, falta exame físico do ombro, está normal, eu acho que talvez alguma coisa de coluna cervical, mas também não está muito claro. A gente pode deixar um analgésico, orientar um repouso relativo e reavaliar a pessoa depois de alguns dias. Orientar sempre exercícios que podem ser feitos em casa. Né? A gente tem acesso difícil à fisioterapia, então tem vários exercícios que podem ser feitos em casa que podem ajudar. E eu vou focar mais na abordagem mais tradicional de problemas do ombro. Depois o Marcos Paulo pode comentar alguma coisa de dor miofascial de ombro, mas ele vai organizar um seminário mais completo sobre dor mecânica mais adiante, também desse sábado, que daí ele vai aprofundar essa parte de dor miofascial. Então eu ficar na parte mais tradicional de bucha, tendões. Tá? Tem os padrões de dor musculoesquelética. Tem a dor periarticular, tendinites, bursites, etc. Que é uma dor geralmente com a movimentação ativa, mas quando a gente fala movimentação passiva, ou seja, o examinador fazendo o movimento, a dor desaparece. A dor referida é uma dor que não se altera por movimentos locais. A dor articular mecânica é uma dor relacionada à movimentação ativa e passiva da articulação e melhora com repouso. A dor neuropática é uma dor difusa, muitas vezes com parestesia, no dermato, às vezes associada a perda de força. E a dor óssea é característica de uma dor em repouso e à noite. O ombro é a articulação mais móvel do corpo. Né? A gente pode movimentar o ombro em praticamente qualquer direção. Né? Tem desde atividades contorcionistas que podem fazer com o ombro, as mais diferentes atividades, principalmente para alcançar para cima do ombro, alcançar o braço para cima. Por que isso? Né? Porque a mobilidade do membro superior foi fundamental para a sobrevivência das espécies ao longo da história evolutiva. Né? A gente indo do macaco pulando nas árvores, e para nós mesmo poder levantar, mexer o membro superior para qualquer direção é fundamental. Falar um pouco de anatomia, tá? Falar um beabá na anatomia. Eu sempre tive muita dificuldade com a anatomia e uma das maiores dificuldades para entender patologias do ombro e tratamento do ombro
é entender a anatomia. Então vamos com um pouco de calma nessa parte da anatomia. Tá? Então vou mostrar primeiro a anatomia óssea. Então, ali em cima tem a clavícula, a escápula. A escápula tem várias estruturas associadas. Tem o processo coracoide, que é isso aqui. Né? Tem o acrômio. Tem a glenoide, que é aquela concavidade onde se articula a cabeça do úmero. Tem o úmero. Né? Se for olhar aqui, a cabeça do úmero é grande, né? E a glenoide, que é onde vai se articular, que forma a articulação entre cabeça do úmero e glenoide, é pequena, é rasa. Né? Tem um quarto do tamanho que precisaria para poder encaixar na cabeça do úmero. Então tem que ter uma série de outras estruturas que ajudam a dar uma estabilidade para a articulação, porque senão vai soltar. Né? Então tem o lábio da glenoide, também chamado de labrum, que é aquele círculo. Alguém tem o laser? Então aqui está o labrum, né, que ajuda a aumentar a concavidade, poder encaixar melhor. Daí tem a cápsula articular, que é isso aqui, ó, né, que vem em volta da articulação e engloba toda a articulação. E da cápsula articular saem os ligamentos que também ajudam a dar sustentação. Né? Então isso tudo dá estabilidade estática do ombro. Tá? Mantém o ombro bem encaixado, direitinho. Daí tem os músculos, que vão dar estabilidade dinâmica para o ombro. Né? Olhando de trás, em cima do processo espinhal da espinha da escápula, tem o supraespinhoso. Abaixo da espinha da escápula tem o infraespinhoso. Na frente é o subescapular. O supraespinhoso vem para frente também e se encaixa na cabeça do úmero. Estou indo muito rápido, estou conseguindo entender bem a anatomia. Entender bem a anatomia é fundamental para entender o que vem adiante. Entre o tendão do supraespinhoso e o acrômio tem uma bolsa de líquido sinovial, que é a bursa subacromial, né, que ajuda a absorver o impacto da cabeça do úmero contra o acrômio. Essa figura aqui, nas outras figuras que eu coloquei, sempre tiram algumas camadas, fica um pouco difícil saber o que está em cima, o que está embaixo, qual é a relação entre as estruturas. Então essa figura aqui dá para mostrar um pouco melhor. Então aqui está a cabeça do úmero, aqui está a glenoide, né, que estão se articulando. Aqui tem a cartilagem articular, aqui está o lábio da glenoide, a cápsula articular, o supraespinhoso com o tendão dele. Acima dele está a bursa subacromial, lá em cima o acrômio, a clavícula, então o deltoide vindo aqui por fora. Falar um pouco agora, eu invertei um pouco a lógica, geralmente primeiro falo de anamnese, exame físico, mas vamos falar primeiro das patologias, porque a gente entendendo bem as patologias faz mais sentido fazer uma anamnese e exame físico mais estruturados. Tá? Falei então agora de síndrome do impacto, né? Que é basicamente diz o que é o impacto das estruturas que tem o tendão do supraespinhoso e a bursa subacromial contra o acrômio. Né? Por movimentos do braço acima do ombro. Então, cada vez que eu fico levantando o braço, faço movimentos repetitivos, por exemplo, vou limpar uma janela, ou jogar vôlei, fazer um saque. Todos esses movimentos repetitivos acima do ombro acaba fazendo um impacto. Né? E acaba atingindo a bursa subacromial e o tendão supraespinhoso. Então, é a compressão do manguito rotador e bursa subacromial contra o acrômio, causada por movimentos repetitivos de elevação do braço acima do ombro, em atividades laborais. É muito comum em faxineiras, né? Atividades esportivas, né? Esportes de arremesso estão associados a síndrome do impacto, atividades domésticas. É mais comum entre a quarta e a sexta década de vida, com uma leve predominância em mulheres. Começa com uma inflamação da bursa, né? Que pode ou não ter uma inflamação do tendão, com uma tendinite, né? E com o passar do tempo vai se cronificando e começa a ter uma degeneração do tendão, vai enfraquecendo, até que pode ter uma ruptura do tendão.
do supraespinhoso, né? Que ali está a ruptura. Eu estou falando sempre em supraespinhoso, pode ter outros músculos envolvidos, o subescapular, mas o infraespinhoso, mas vamos focar mais no supraespinhoso, que é o mais comum de ter patologia do tendão. Como é que a gente vai testar o impacto? Tá? Basicamente fazendo manobras que vão reproduzir o impacto das estruturas contra o acrômio. As mais famosas, as mais comuns são a do NER, né, que é basicamente elevação do braço, né, do Hawkins, que eu estou com o braço assim, e daí vem empurrando assim, e vai reproduzir o impacto também. A gente pode simplesmente avaliar o arco doloroso, ficar elevando o braço e daqui até aqui, mais ou menos, é o que mais tem dor, né, então, que acaba substituindo a manobra de Hawkins. Então, na verdade, são várias manobras diferentes que muitas delas têm a mesma função. Tá? Então, focando no NER e no Hawkins, já são as manobras mais sensíveis para síndrome do impacto. Como eu falei, em estudos feitos em pacientes aguardando cirurgia. Não tem estudos avaliando as propriedades disso para atenção primária. A gente tem que também testar a integridade supraespinhosa, porque, como eu falei, o supraespinhoso pode romper o tendão, né? A gente vai fazer o teste do job, ou da lata vazia. Né? Basicamente, imagina que está segurando uma lata virada para baixo, né? E daí o examinador vai fazer força para baixo contra a resistência. Se tem ruptura do supraespinhoso, o braço vai cair. A outra manobra que pode fazer nesse sentido é a do braço caído. O paciente tenta levantar o braço e o paciente não consegue, e cai o braço. Tá? Tudo para testar a integridade do supraespinhoso. Uma questão que tem que ter bastante atenção é que quando tem muita dor, tá? Mesmo o tendão estando íntegro, pela dor o paciente não vai conseguir fazer as manobras, vai deixar o braço cair, né? E isso pode confundir o exame. Então, muitas vezes, tem só síndrome de impacto, a gente acha que é uma coisa muito mais grave, mas na verdade está só com uma bursite ou uma tendinite do supraespinhoso. Nesse caso, é útil fazer uma infiltração de lidocaína no espaço subacromial, vai desaparecer a dor e a gente consegue fazer a manobra melhor. Exames de imagem não são geralmente necessários. É necessário quando a suspeita de uma ruptura completa do supraespinhoso, que é caso cirúrgico, daí tem que mandar para a cirurgia, é bom ter um exame de imagem antes. Raio-X não mostra muita coisa, pode mostrar uma esclerose na inserção do supraespinhoso, pode mostrar uma leve calcificação do supraespinhoso, mas geralmente não acrescenta muita informação. Tem algumas variações anatômicas do formato do acrômio que podem predispor a síndrome do impacto, então o raio-X também ajuda a ver alterações do formato do acrômio. O exame mais comum é o ultrassom, né? Que no ultrassom é um exame dinâmico, tem como ver o impacto quando está fazendo ultrassom. Ressonância, tá? Que a gente vai usar em algumas situações. Na maioria das vezes, para nós, a gente só acaba pedindo exame de imagem quando tem alguma função legal, por exemplo, o paciente precisa ir para o INSS, não vou aceitar sem o exame de imagem, a gente acaba fazendo o exame de imagem para complementar o laudo, mas em geral ele não é necessário. Fala um pouco agora de tendinite calcária, tá? Que é um depósito de sais de cálcio nos tendões do manguito rotador, geralmente no supraespinhoso. Então, por que isso acontece não está muito claro. Algumas pessoas acabam tendo uma tendência maior de calcificar o tendão. O quadro clínico é muito parecido com a síndrome do impacto, os sintomas são os mesmos, o exame físico é igual. Não tem relação com trauma ou com atividades esportivas ou laborais. Né? Então, quando tem uma pessoa com um quadro muito clássico de síndrome do impacto, mas não tem uma história condizente de desencadeantes condizentes com ela, a gente pensa em tendinite calcária. É bilateral ainda 50% dos casos e é mais comum em mulheres, uma razão de 3:1. Então, para cada homem tem 3 mulheres com tendinite calcária. Nesse caso, o raio-X ajuda. Tá? A gente pede o raio-X. Estou aqui mostrando a fisiopatologia, que é um tendão normal, daí tem uma fase de pré-calcificação, que geralmente não tem dor, mas pode ter dor. Tá? E daí tem o tendão calcificado,
daí começa uma fase de reabsorção do cálcio, né? E nesse momento que tem dor. Às vezes não tem dor, mas geralmente tem dor, é no momento da reabsorção, né? E daí volta a ter dor normal, e muitas vezes acaba ficando num ciclo, tem calcificação, depois de reabsorvido, depois calcifica de novo, depois de reabsorvido. Então aqui está demonstrando o depósito de cálcio no tendão do supraespinhoso. E aqui no raio-x, isso aqui é o tendão calcificado, bem evidente. O raio-x é bastante útil para esse caso. Falar um pouco agora de capsulite adesiva, tá? Também chamada de ombro congelado, né? E que é uma inflamação e um espessamento da cápsula do ombro, da cápsula articular, né? E que o paciente começa a não conseguir mexer o ombro porque o ombro está congelado. Então, o processo inflamatório de toda a cápsula articular que se torna espessada e retraída, geralmente é idiopática, mas pode estar associada a trauma ou a patologias como diabetes, hipotireoidismo, depressão, doenças autoimunes. No diabetes é muito comum. Tá? Então, tem dor e limitação dos movimentos do ombro. É mais comum em mulheres, né, a razão de 2:1, a partir da quinta década de vida. Sabe, na quinta década é a partir dos 40 anos, não é a partir dos 50. É um erro bem comum na hora de ler os textos. O exame físico, o diagnóstico é clínico, não precisa de exame de imagem para diagnosticar a capsulite adesiva, mas se for fazer uma ressonância, dá para ver a cápsula, as alterações na cápsula na ressonância. E o exame físico é bloqueio para movimentos ativos e passivos do ombro. A artrose do ombro é muito menos comum do que a artrose nas outras articulações, tá? Caracterizada por dor e limitação lenta dos movimentos do ombro em todas as direções. Então, lembra, o padrão de dor articular mecânica é aquela dor que é para movimentação ativa e passiva, né? E a periarticular é só para movimentação ativa. O diagnóstico com raio-x simples do ombro em AP e perfil. E sempre lembrar que a artrose do ombro ela pode ser primária ou secundária à ruptura do manguito rodador não tratada, né? A primária a gente faz um tratamento para artrose semelhante ao que faz para as outras articulações, mas é secundária a ruptura do manguito rodador, a gente tem que tratar a ruptura para conseguir tratar a artrose. Instabilidade do ombro, tá? Que basicamente a cabeça do ombro não consegue mais ficar presa presa não é a palavra, se encaixar bem, ficar soltando da glenoide. Então, incapacidade de manter a cabeça do úmero centrada na glenoide durante os movimentos do ombro. As causas podem ser traumáticas, ruptura dos ligamentos por queda sobre o braço abduzido e rodado externamente, tá? Microtrauma de repetição do esporte no trabalho. Algumas pessoas têm uma lacidão natural das articulações. Essas vão ter, a Mariana, por exemplo, é um exemplo, né, que vão ter sintomas desde criança, né, depois podem examinar o ombro dela, tem um pouco de instabilidade. Então, geralmente acaba tendo hiperelasticidade em várias articulações, muitas vezes não é só no ombro. O teste é o teste da apreensão, né? A gente pode fazer de pé ou sentado, ou pode fazer deitado na maca. Fica assim, tá? Daí o examinador empurra para trás. E por que chama de apreensão? Porque o paciente sente que está deslocando o ombro e faz uma cara de pavor, uma cara de apreensão. E quando o paciente faz aquela cara de pavor, o teste dá positivo, tá? Na foto e no desenho não aparece bem, mas é uma cara de que alguma coisa está errada no ombro. Tendinite bicipital. As causas são as mesmas das patologias da síndrome do impacto, tá? O exame físico é um pouco específico. A tendinite bicipital é na cabeça longa do bíceps, que se insere entre a tuberosidade maior e a tuberosidade menor do úmero, né? O teste mais comum é o teste de Ergason, né, que a gente faz uma supinação contra a resistência, tá? Então, tá assim, o examinador tenta fazer a supinação, depois a gente mostra, tenta fazer a supinação
do antebraço contra a resistência do examinador. E eu não coloquei também, mas tem o teste de speed, que é basicamente uma flexão contra a resistência com o braço em supinação. O examinador fazendo a resistência e o paciente tentando elevar o membro superior. Patologias acromioclaviculares, tá? Pode ser artrose, pode ser luxação. A luxação é bastante comum em pessoas que lutam, né? Taekwondo, o jiu-jitsu, bastante comum, acaba caindo contra o ombro e separa a clavícula do acrômio, né? Pessoas que malham muito acabam tendo uma tendência a fazer uma artrose precoce da articulação acromioclavicular. E o teste é o teste do braço cruzado. A gente faz esse movimento aqui e reproduz a dor. Então agora falar uma sequência da... Fui muito rápido, tá claro? Tem alguma coisa que eu quero complementar? Então, na anamnese, a gente tem que avaliar o momento do aparecimento dos sintomas, né? Se é agudo, se é crônico, começou uma semana, começou um ano, começou há 10 anos. A localização da dor, movimentos e posições que agravam a dor, outros sintomas associados, como perda de força, rigidez, parestesias, edema, travamento, instabilidade, história de eventos traumáticos, história ocupacional, atividades esportivas, história prévia de cirurgia, uso de medicações e comorbidades. Se os sintomas são agudos, sempre tem que investigar trauma, né? Fraturas, luxações, ruptura de magnete rotador, ruptura do tendão bicipital. Identificar manifestações associadas, como dor à palpação, edema, equimose, deformidade. Às vezes tem alguma fratura associada, tem que ver. Investigar a cinemática do trauma, então dependendo de como que a pessoa caiu, acaba sendo mais provável uma patologia ou outra. Se não houver trauma, muitas vezes tem algum trauma menor que a pessoa não percebeu. Então, por exemplo, a pessoa está queixando de ombro, dor no ombro, a gente vai investigar porque ela jogou tênis na semana anterior, não estava acostumada a isso, ou fez algum movimento forçado no ombro que pode ter causado a dor. Nesse caso, sempre tem que pensar nas patologias que depois o Marcos Paulo vai falar de miofacial, né? Localização da dor. Não tem uma relação direta com a localização anatômica da estrutura, né? Geralmente, a maioria das patologias são na inserção do deltoide, a dor. Mais por uma questão de inervação. A maioria das estruturas tem inervação por ramos de C5 e de C6. Daí a dor acaba sendo na inserção do deltoide. Se a dor irradia abaixo, a dor pode irradiar um pouco, mas se for abaixo do cotovelo, certamente não é a patologia do ombro. Tem que pensar em coluna cervical. Se a dor está confinada à ponta do ombro, próxima à articulação acromioclavicular, que é elevada por C4, pensar em patologia acromioclavicular. Investigar a história ocupacional e esportiva, então história de movimentos repetitivos acima do ombro, tá? Esportes de arremesso, ou trabalhar limpando janelas, história de impacto do ombro esporte, como lutas predispõem a luxação da articulação acromioclavicular. No exame físico, primeiro começa com inspeção, para identificar deformidades, assimetrias, atrofia muscular. Alguém já viu o sinal do Popeye? Tem a ruptura do tendão bicipital e acaba caindo o bíceps e forma como se tivesse um músculo bem proeminente, né? Eu e Marcos vimos uma residência, né? Mas não é algo tão comum de se ver. Eu devia ter colocado foto, não coloquei. Mas tu olha, sabe que é a ruptura do tendão bicipital. As assimetrias, as escápulas estão alinhadas ou não, tem alguma atrofia muscular. Palpação, pesquisar dor à palpação, pesquisar deformidades, identificar as estruturas anatômicas. Depois vou passar um roteiro para vocês para identificar as estruturas anatômicas do ombro, que não é algo tão fácil de fazer, mas a gente vai treinar a gente, fica mais fácil de fazer. Avaliar a amplitude de movimento ativa e passiva, tá? Lembrando, o ombro congelado tem uma amplitude bastante reduzida do movimento. E as manobras específicas que eu já falei, que eu não vou repetir agora, mas na parte prática a gente vai treinar. E sempre quando avalia o ombro, tem que avaliar também a coluna cervical, porque muitas vezes a dor do ombro, na verdade, vem da coluna cervical, tá?
O exame físico do ombro pode ser normal, então se está o exame físico normal e continua com dor no ombro, tem que pensar em patologia cervical. A patologia cervical pode se manifestar com sintomas neurológicos, como fraqueza, parestesias. Problemas do ombro podem provocar fraqueza, mas sempre vão ter dor. Se tem uma fraqueza e não tem dor no ombro, provavelmente não é patologia do ombro, tem que daí pensar em patologia cervical. Ou algum outro problema neurológico. E examinar a coluna cervical, amplitude de movimento, pontos de gatilho, manobras compressivas. Depois o Marcos Paulo pode falar um pouco dos pontos de gatilho. Né? Manobras compressivas, tem a manobra de Sperling, a gente fica sentado, a gente vira o... Depois na prática a gente pode mostrar melhor, a gente faz a compressão e reproduz a dor. Depois na prática a gente mostra. Vamos para a parte de tratamento, depois a gente faz prática de estudo, ou vocês preferem primeiro fazer... Vou repetir os 3 últimos princípios gerais que eu tinha falado de problemas musculoesqueléticos que são bastante relevantes para o tratamento. Né? Avaliar e atuar sobre fatores desencadeantes. Reforço isso porque é isso que geralmente se esquece de fazer e é o mais importante. Se o diagnóstico for pouco claro, considerar tratamento sintomático e demora permitida. E orientar exercícios que podem ser feitos em casa. Repouso. Vai usar se é uma dor muito intensa. Tentar não fazer um repouso muito prolongado, porque pode levar a atrofia muscular. E evitar movimento. Então, pode dizer que não vai ter repouso, mas vai estar proibido de fazer movimentos que reproduzem a dor. Analgesia. Para patologias do ombro, a primeira linha é anti-inflamatórios, ibuprofeno, diclofenaco, naquela dose padrão de 600 mg de 8 em 8, ou de 50 mg de 8 em 8. Analgésicos, pode ser paracetamol, dipirona, 500 mg a 1 grama até de 6 horas. Anitópico, a gente pode até tentar, mas não tem nenhum estudo avaliando. Evidência zero para diclofenaco tópico na patologia do ombro. Para joelho, tem bastante estudos mostrando o benefício de usar diclofenaco em gel no joelho, mas para ombro não tem. Pode fazer analgesia com frio. Gelo até 15 minutos 3 vezes ao dia, com o objetivo de romper o ciclo da dor, aliviar o espaço muscular, contratura e uma dor mais importante que o movimento, promover o relaxamento muscular, ampliar a amplitude de movimentos. Também evidência baixíssima, mas nos livros a gente encontra isso. Indicado para dor intensa em fase inicial, ombros com sinais inflamatórios intensos, e às vezes se orienta antes de fazer exercícios, aplicar gelo. Pode também fazer analgesia com calor, então faz mais quando tem contratura ou rigidez, como na capsulite adesiva, na tendinite do supraespinhoso, que pode ser superficial, por exemplo, com uma bolsa térmica, ou profunda, que daí é o fisioterapeuta que vai fazer com aparelhos específicos. Infiltração. Tem abordagem, depois eu vou falar dos exercícios, vamos primeiro falar da infiltração. Tem abordagem anterior, aqui demonstrando a abordagem anterior, injetar medialmente a cabeça do úmero, 1 cm lateral ao processo coracoide, direcionar a agulha posteriormente e ligeiramente superior e lateralmente. Outra forma é 1,5 cm inferior à clavícula e 1,5 cm lateral ao processo coracoide. A abordagem anterior, em geral, não é tão recomendada porque ela tem maior risco de atingir outras estruturas. Então, cada lugar que vai olhar descreve um pouco diferente a abordagem anterior. Eu nunca fiz abordagem anterior só no simulador. Abordagem posterior, geralmente em torno de 2 dedos, inferior e medialmente a porção posterior lateral do acrômio, direcionando a agulha anteriormente, apontando para o processo coracoide. Vale a pena marcar as estruturas com caneta antes de fazer, que daí a gente faz com maior facilidade. Então, ali está o acrômio visto de trás, em torno de 2 dedos abaixo, é onde está marcado o X. E faz apontando para o processo coracoide, que está marcado ali também. A agulha vai apontando para o processo coracoide. Então aqui as fotos mostrando. A gente pode fazer a abordagem lateral, em torno de 1 centímetro abaixo do acrômio, porção lateral do ombro.
muito fácil de fazer também. A abordagem lateral geralmente é para inserção na bucha subacromial. Tá? Nas outras abordagens pode atingir também a articulação. Para a bucha subacromial eu prefiro fazer uma abordagem um pouco mais posterior, que não tem como fazer no manequim, porque o simulador não reconhece essa abordagem, mas é muito mais fácil de fazer. Em geral, pede o paciente sentar em cima da mão, né, e localiza aqui tem um sulco logo abaixo da porta posterior do acrômio e faz apontando para o mamilo contralateral. Insere a agulha apontando para o mamilo contralateral e não tem erro, é a forma mais fácil de fazer. Né? Como quase sempre tem a bucha está envolvida, é a única na prática que eu uso, a única abordagem. A Luz tinha uma experiência com as outras abordagens, mas eu sempre faço essa aí. Aqui que no simulador não dá para fazer. Infiltração acrômico-clavicular. A estrutura anatômica é fácil de detectar, mas como é um espaço articular bem pequeno, não é tão fácil de inserir ali dentro. Identifica a articulação acrômico-clavicular e faz apontando para baixo. Dá para treinar no simulador. O único problema é que o simulador não tem clavícula. Mas tem como identificar. Tem só, dá para ver ali, mas não aparece o osso, não tem o osso da clavícula. Não. Tendinite bicipital eu não vou abordar porque tem o risco de atingir tendão, é melhor a gente não se arriscar a fazer isso, deixar só quem realmente sabe fazer. Os exercícios, o mais tradicional, mais conhecido, são os exercícios de pêndulo do Cosman, né, que pode ser feito com peso ou sem peso. Muitos autores dizem que não deve usar peso porque pode levar a agravamento de sintomas, mas outros dizem que pode, isso não é um pouco controverso. Basicamente faz um movimento de pêndulo com o membro superior, não forçando o ombro. O objetivo é que o resto do corpo faça o movimento e o ombro só acompanha. Tá? Pode fazer umas 20 repetições, 2 vezes por dia. Tem um vídeo no YouTube que mostra os outros exercícios. Vamos colocar o vídeo. Os exercícios mais focados em alongamento. A gente pode usar um cabo de vassoura ou algum outro equipamento parecido e faz a flexão, começa assim de cima e vai para trás. Né? O braço sempre esticado, nunca assim. Fazer umas 20 repetições mais ou menos de cada vez. E a outra fica agora com flexão de 90 graus. Então é mais fácil de ver no vídeo. Ficou claro? Depois, assim, começa com o braço um pouco afastado da cintura, né, e vai levando para trás. Com o passar do tempo tem como aproximando o braço,
depois elevando ele assim, mas tudo tem o ombro tem que estar um pouco mais fortalecido antes de fazer isso. Viu ele aqui já aproximando. À medida que já vai conseguindo fazer de um jeito, vai aproximando, depois vai elevando um pouco. Quando já consegue fazer bem assim o exercício, pode usar uma toalha, né? E leva a toalha assim. Agora vai mostrar o exercício clássico da porta, que é de rotação externa. Fica em flexão de 90 graus e fica outra coisa. Se empurra contra uma porta. Aí para alongamento da cápsula posterior. Alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa de... Vamos fazer a parte prática agora? Eu vou entregar um roteiro para vocês, eu tenho 15 cópias, tá? Que orienta como identificar as estruturas anatômicas do ombro, e daí tem diz que a gente tem que treinar e descreve as abordagens para infiltração. Agora continua. O ano tem um ombro sequinho, dá para você ver. Fica à vontade. Você vai de cobaia. Já esqueceu de luz alimentada. A Luana, cobaia, vamos fazer infiltração. Tá falando dela também, né, cara? Você fica falando. Você vai aqui mexendo nele. Uma e meia, você não